Gente, voltamos aqui para a gente falar agora de cocriação na comunicação, tudo mais com os nossos líderes. Um dos pontos que eu tenho debatido muito com vocês é sobre a gente criar alianças com as nossas lideranças. Mais do que aquele sobrenomezinho que muita gente botou de RH estratégico. Eu já vi RH estratégico, RH extraordinário, daqui a pouco vai surgir o estratosférico, e não sei onde é que vai parar, daqui a pouco aparece o RH do ET Bilu. Então, mais do que colocar sobrenomes, a gente precisa ser estrategista. A gente é estrategista de pessoas. Então, você tem formado alianças com os líderes, com os diretores da sua empresa, com as pessoas que gerenciam o negócio e também com as pessoas do restante da empresa? Então, é isso que a gente precisa fazer. Para desenvolver líder, não dá para eu olhar a teoria que eu li ou que eu assisti num podcast, que eu vi numa live, ou que eu recebi no meu e-mail e disseram que era a tendência do ano, porque eu sou um RH moderninho e eu quero fazer. Será que isso atende à necessidade do meu negócio? Será que é isso que os meus líderes precisam? Ou simplesmente eu estou gerando, e é o ponto que eu tenho batido muito aqui, gente. Ou será que eu estou só gerando hora de treinamento e pessoa treinada? Hora de treinamento não quer dizer nada. Pessoa treinada, se ela ficou igual o porquinho lá do Toy Story na ferramenta de... Se você tem um LMS, se você tem algo, uma universidade corporativa, ela pode ter ficado, passou, acabou, olha só, ela fez. Mudou alguma coisa na vida dela? Nada, porque precisa fazer sentido para o momento profissional dela e ela precisa entender por que aquele treinamento ou aquela ação, ou por que ela está naquela sala de aula naquele momento. Por que me tiraram da operação? Por que eu estou aqui? Por que eu preciso aprender isso? Então, a gente também está falando muito de comunicação. E aí, para a gente debater esse tema, eu trouxe uma pessoa que faz isso, que esse não era um tema que estava previsto, inclusive. E na nossa conversa, esse tema veio e para mim faz total sentido. Então, vamos ver se eu vou acertar o sobrenome, Gi. Gisele Piernicaz. Isso, Perfeito, arrasou. vamos embora. Eu também tenho sobrenome importado, aí a gente erra, assim, todo mundo escreve errado. Tem hora que, Total. assim, quando a gente vai no mercado, numa loja, como é que é o nome? Daqui que eu escrevo. Deixa que eu coloco, né? Isso. Gi, é um prazer ter você aqui para contar um pouquinho de como você tem construído esse momento na Tirolês, que é uma indústria, é uma empresa que está em processo de transformação, Perfeito. mas quando você me contou um pouco das conversas que você tem com seus líderes, para mim fez total sentido, porque você, ao invés de olhar só para fora, olhar só para o que o mercado entrega, você virou para dentro de casa, e isso elimina uma coisa que todos vocês ficam brigando. Eu não tenho budget, eu não tenho orçamento para fazer. Você já olhou para dentro de casa? Você sabe um líder bom? Então, Gi, bem-vinda ao RH Talks e obrigado por topar e compartilhar com a gente isso. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Bora, vamos falar um pouquinho. Eu estou na Tirolês há 8 anos. A minha especialidade é desenvolvimento de liderança, de fato. E brinco que eu estou sempre em evolução, né? Falar de liderança, de desenvolvimento, acho que a gente, na verdade, está aprendendo sempre. Eu aprendo junto com eles. Afinal, sou líder também, né? Exato. E falar um pouquinho de cocriação, acho que é super importante, que a gente trocou muito. Eu acho que a gente vê de fato, né? Acho que eu chamo de PDL na Tirolês, né? Nosso programa de liderança. Acho que a primeira coisa é entender que o PDL não é uma ação de RH. O programa de liderança não deve ser de recursos humanos, ele é da empresa. E se ele é da empresa, tudo tem que começar pela alta liderança. Então, na Tirolês, assim, todos os anos, todos, a gente começa em fevereiro, a gente entrevista o nosso CEO, que é o Marcelo. A gente, de fato, está vivendo um processo de transformação. E nada melhor do que a gente entender dele, o que ele sente falta, o que a gente precisa do nosso time de liderança. Então, a primeira coisa que a gente faz 1 hora de entrevista com ele e tenta entender de fato quais são as necessidades que a gente precisa da nossa liderança para entregar os resultados do negócio.
Então, a gente faz esse bate-papo com ele, tenta entender as dores que ele percebe, né, de fato, porque ele tem muita vivência com a nossa liderança, é muito próximo da nossa liderança, isso faz toda a diferença. E aí, depois, a gente faz uma entrevista com todos os nossos diretores, individualmente, até para pegar, será que aquela dor que o nosso CEO tem é o mesmo do nosso diretores? Será que ele tá percebendo a mesma coisa ou ele tá com a visão meio deslocada de mundo, né? Exato. Então é muito legal, porque a gente vai pegando e a gente faz essa entrevista muito entendendo, e do supervisor, e o coordenador, e o O gerente, que você espera dele, né? o que que você espera? E do gerente? E de você mesmo? Então a gente faz essas conversas com todos eles e a gente entende que tem as diferenças e o que tem de comum. Uhum. Quando a gente entende, de fato, a gente não contrata nenhuma consultoria, desculpa, consultores, para Não vou fazer. julgar. Exato. A gente usa no dia a Uhum, dia uhum. também, tá? E adoramos parceiros. Mas a gente entende que esse momento do diagnóstico, ele é nossa responsabilidade. Se o desenvolvimento de liderança ele é responsabilidade da empresa, nada melhor de colocar nossas pessoas para entender de fato as dores. Então, a gente faz esse diagnóstico dentro de casa com a escuta deles. É lógico que a gente usa muito, Léo, tipo, a entrevista de desligamento, tem muito insumo, entrevista de pesquisa de clima. A gente tem a nossa avaliação de desempenho, lá a gente sabe o que a gente precisa melhorar nas competências de liderança, tem os comentários de feedback. Então, a gente usa tudo, né? Que tudo que a gente tem de dado, a gente usa. Mas esse bate-papo, esse olho no olho, ele faz muita diferença para pegar a sensibilidade. Então, a gente faz esse diagnóstico e aí a gente volta para dentro de casa e é a gente que desenha. A gente entende, a partir dessas conversas, o que um supervisor precisa, o que um coordenador precisa. E sempre conectado com a nossa estratégia do negócio. A gente não pode trazer algum programa que não esteja conectado. Alguma coisa ele tem que estar conectado com a nossa estratégia. Afinal, o desenvolvimento tem que potencializar as entregas do negócio. Então, a gente volta de novo com o CEO e com a nossa alta liderança e valida o que a gente está propondo de desenvolvimento. Então, todo esse trabalho, ele é dentro de casa. Então, até a data, sabe aquela coisa de falar assim, muitas vezes acho que todo mundo passa por isso, desenha todo o programa, coloca lá, faz um invite, todos bonitos, e aí começa, poxa, essa data eu não posso, eu tenho um comitê, poxa, essa eu não posso, vou atender um cliente. Então, a gente valida até a data com a alta liderança. Que aí é o ponto que um pouquinho que a gente estava falando do conteúdo, você entender o objetivo lá de cima, é inverter a lógica do RH. Em vez de você propor ações que você enxerga como importante, não que elas não sejam, eu estou dizendo onde que essas ações se conectam a esse objetivo de negócio, e aí você vai subindo. É entender as particularidades de cada líder, e essa é uma oportunidade incrível de você sentar com as pessoas e conversar, porque depois tudo que você propuser não saiu da sua cabeça. Perfeito. Veio de dores delas, de necessidades delas, onde todo mundo passa a ser real, passa a fazer sentido. Eu já estive em alguns PDLs que eu já ouvi algumas coisas que eu, tipo, o que que eu tô fazendo nessa sala? Exato. Pelo amor de Deus. Porque ainda era na lógica de mesmo conteúdo para todo mundo. Ou, vamos lá, gestão do tempo. Será que todo mundo precisava gestão do tempo? Exato. Bastidores da Disney, pelo amor de Deus, gente. Exato. Num call center. Imagina, o jeito Disney de atender os clientes num call Esse a center. gente conhece. Uá, né? Peraí, esse não deu muito certo. Então, começa com conversa. E aqui tem mais uma oportunidade incrível. O RH mostrar o que sabe. Perfeito. E aí, falando sobre isso, Uhum. isso foi muito interessante. E é aquilo que eu falo, né? A gente está sempre aprendendo. Quando a gente fez o ano passado, a gente entendeu, por exemplo, uma dor. A gente não via que os nossos líderes, de fato, entendiam sobre DRE. Uhum. Simples, né? De falar, tá bom, e aí, como é que a gente faz? Nada melhor do que a nossa pessoa para falar isso. Então, a gente colocou o nosso gerente executivo financeiro para falar sobre o DRE. Então, a gente abriu um DRE, a gente foi explicando. E as nossas pessoas falando sobre isso. Uhum. A gente também entendeu que a gente tinha a oportunidade de olhar do consumidor. Como que a gente coloca que a nossa liderança, de fato, olhe de fora para dentro? Porque a gente tem muito tempo de casa e tem muita liderança com o tempo de casa. Como que a gente faz ele olhar para fora? Né? A gente entende muito a nossa estratégia voltada, de fora para dentro. Né? Então, a gente tinha essa competência para se desenvolver, que é uma das nossas competências também organizacionais. E como que a gente faz isso? A gente chamou a nossa gerente de marketing, a nossa diretora de marketing junto, fazendo as duas falando sobre isso. Então, assim, foi muito. Isso eu acho que foi uma das coisas que a gente aprendeu que, sim, às vezes tem uma competência que a gente não tem dentro de casa, a gente precisa de ajuda e tá tudo bem, que bom. Mas a gente tem muita gente boa. E aí a gente percebeu, assim, o engajamento, a troca, a quantidade de feedback que a gente ouviu, colocando as nossas pessoas para falar. A gente tem muita gente boa, né? O nosso time de RH falou sobre PDI. Por que eu vou trazer um consultor se a gente é responsável pelo plano de desenvolvimento, a metodologia, o sistema, Como que funciona né? aqui?
Exato, a nossa realidade. Então, daquela coisa, abrir o sistema. E aí eu vi vocês conversando muito sobre isso aqui, né, nas palestras, e é o nosso negócio. Nada melhor do que mostrar na nossa ferramenta. E ao vivo, porque a gente percebe que, de fato, o líder ele vai para o desenvolvimento e é aquela dor eterna, né? Ele chega no dia a dia e aí, como que ele coloca esse conhecimento na prática? Nada melhor que ensinar na prática. Então, a gente fez muito isso. Eu acho que isso foi extremamente importante para engajamento. E acho que enriquece que o aprender dentro de casa é muito importante. E a gente fala muito sobre isso, né? Não é só no programa, não é só naquele dia que tem o PDL. É o dia a dia. Então, se você está com alguma dúvida, chega para o colega e fala, poxa, me ensina. E a partir desse programa que a gente fez interno, saiu muita mentoria, Léo, muito. No sentido de falar, poxa, eu posso trocar então com você? Eu vou marcar uma reunião para você me ensinar. Era o ponto que eu ia trazer agora. Você aproxima as áreas. Total. O líder que antes enxergava o marketing, peraí, não muito longe, ou o financeiro, fala, tá um pouco mais próximo, eu entendo um pouco mais do trabalho dele. Exato. E eu lembro que uma vez eu fui para um PDL, eu até vou fazer a brincadeira aqui, tem gente que é programa de desenvolvimento de líder e tem empresa que é programa de depósito de líder, né? Taca todo mundo numa sala, 6 horas ouvindo blá, 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 blá. E esse blá, blá, blá que eu falo muitas vezes, você tem que tomar muito cuidado porque pode ter um efeito rebote. Quando você mostra uma realidade que não existe, a pessoa vai olhar e falar, tá, peraí, então aqui não é assim e deveria ser, então acho que não é o lugar para mim. Então, Exato. ao desenhar algo muito utópico ou muito distante da realidade, você pode ter o efeito rebote Total. nos seus líderes e nas pessoas que você está treinando. Mas no PDL que eu participei, tinha uma parte que era sobre gestão de qualidade, de processo e tudo mais. Todos os exemplos que estavam nas apostilas, nas atividades, eram exemplos de indústria. Eu estava numa área de serviço. Ou seja, eu tinha que fazer um processo mental de entender como talvez aquilo Como eu conecto, né? como que eu conecto com a minha realidade? Peraí, do que eu posso. Quando na verdade deveria ter sido. Provavelmente vocês lá fizeram baseado na realidade da Exato. tirolesa. Exato. Então isso acelera, isso aproxima, faz com que eu entenda uma área que às vezes é muito nebulosa, financeiro. Perfeito. E o financeiro também não é muito amostradinho, que nem o RH, Olha né? que o nosso É, hein? Foi, olha, uma didática. o RH é amostrado, ele gosta de estar nos lugares. O marketing também, o financeiro é mais escondidinho. Mas é uma oportunidade de boa parte da galera entender o quanto de coisa ele tem que cuidar, entender os custos. Perfeito. O líder, por exemplo, de vocês entender um DRE, no conteúdo anterior a gente falou um pouquinho disso, mas a equipe dele é uma microempresa. Tem os custos, Perfeito. tem custo de gente, por onde que ele vai. Precisa de mais gente, para quê? Será que eu posso melhorar a produção aqui para não Perfeito. precisar de outra pessoa? Ou será que eu estou gastando muito com hora extra? Se eu trouxer outra pessoa, isso não melhora no mesmo nível e eu tenho uma equipe mais saudável, com um custo menor? É aproximar de novo. Então, quando você Exato. falou, que a gente conversou, é muito sobre isso, é sobre construir coisas possíveis. Eu estou batendo muito nesse ponto de é Perfeito. sobre o que é necessário e o que é possível. Não o que é estratosférico, extraordinário e qualquer outra coisa que muitas vezes a gente se perde. Então, você construiu algo dentro do que era possível e do que era necessário, com base nas conversas que tiveram com os líderes, né? Perfeito. E acho que uma das coisas que a gente tem feito também, a gente tem um programa lá que a gente chama de Top Leaders. É um evento que a gente faz 2 vezes ao ano com o CEO, os diretores e toda o N1, N2, N3 da camada da liderança, que é simplesmente para explicar o porquê das coisas. Eu acho que vocês também estavam falando muito aqui do sentido. As pessoas elas só fazem a diferença, ela só vai colocar de fato na prática se aquilo fizer sentido, seja para ela ou seja para a Uhum, organização. Então, uma das coisas que a gente percebeu que ajudou muito o nosso programa de liderança também foi a construção desses momentos com a liderança. Time, por quê? Por que a gente está desenvolvendo a liderança? De novo, né? Por que ele tem que, de fato, sair do uhum. dia a dia cheio de entrega O para pau fazer? torando lá. Exato, vai chegar devendo um monte de, né, de coisa, de e-mail para responder. Então, qual que é o sentido disso? Então, a gente coloca muito essa liderança, porque se essa liderança não tiver comprada com a gente, é um dinheiro que a gente vai investir que não vai ter resultado nenhum. Então, outra coisa que a gente fez dentro do programa de liderança é sair um pouco dessa fato de desenvolvimento também e conversas. Né, com essa liderança de dizer, gente, por quê? Por que a gente está precisando que a liderança, de fato, tenha uma competência do olhar do consumidor? Porque o mercado está mudando, o consumidor está mudando. Então, a gente tem essas conversas muito fortes, até para que eles entendam a importância do seu líder, do supervisor, do coordenador sair do dia a dia da Uhum, rotina e estar no desenvolvimento de pessoas, né? E desenvolvimento de negócio, nosso programa ele é também para isso, né? uhum. Afinal, tá tudo junto, né? Então, as entregas são feitas pelas pessoas, né?
E aí você tem públicos diferentes, tem o corporativo, tem a indústria, tem o pessoal que atua no dia a dia da rua ali. E aí, quando você molda, você ouve, você molda para cenários diferentes, para necessidades diferentes. E aí passa a fazer sentido. Mas na nossa conversa você falou muito do teu CEO, que ele é o patrocinador, é ele que Total. compra a ideia. Isso facilita muito. Já é, desde a chegada dele era dessa forma, ou foi meio que uma construção com todos juntos, ele entendendo que vocês estavam ali também como um facilitador e não como simplesmente uma estrutura obrigatória? Eu acho que o Marcel, de fato, ele veio muito com esse olhar e ele entende a importância que a responsabilidade da liderança no desenvolvimento do negócio e das pessoas. Isso ajuda muito. Mas, de fato, eu acho que sim, é muito bom que ele acredita. Ele é o nosso sponsor. A gente começa o programa de liderança com ele Uhum, para mostrar isso, que não é uma entrega de recursos humanos, é uma entrega do negócio, da Tirolês, por exemplo. Então, isso ajuda muito no engajamento, né? Eu não preciso ir lá falar, ó, teve líder que foi o que não foi. uhum, Ele já começa dizendo o grande investimento e o porquê, sempre pelo porquê. O porquê que a gente está investindo na liderança, o que a gente espera dessa liderança. Mas tem um papel nosso, Léo, que eu acho que bom que eu tenho uma alta liderança e, de fato, tenho os diretores junto com a gente, né? Que bom. Mas tem uma responsabilidade que é nossa de a gente ter isso, né? O quanto que a gente, como área, está lá, batendo na uhum. porta, trazendo a corresponsabilidade. Então, eu acho que sim, que bom que eu tenho esse CEO e a alta liderança junto com a gente, mas tem um papel nosso como área de desenvolvimento, de explicar para eles o porquê que eu preciso deles, o Uhum, porquê que eu preciso que essa entrega não seja de recursos humanos, seja para o negócio. Então, a gente também tem um papel nosso de cutucar, de bater na porta, de ir atrás, de mostrar a importância. Então, eu acho que é dos dois lados. Tem uhum, ele que acredita genuinamente nisso, que bom. Acho que não é à toa que a Tirolesa é o que é. Isso é muito dos sócios fundadores uhum, também, da cultura tirolês. Mas tem um olhar nosso como área, de cutucar, acho que de ir atrás, de pedir ajuda, né? De entender que a gente não vai fazer tudo, né? E que a gente precisa de ajuda. uhum. Então, acho que tem uma responsabilidade do time de recursos humanos também de não fazer as coisas sozinho. É, e tornar algo fora do RH, acho que é um bom ponto, que é uma missão. O RH pode orquestrar tudo, Total. mas ele é um programa da empresa. Então, quando você chamar alguém do marketing para falar, não é o RH me dando mais trabalho. Peraí, eu sou parte, eu Exato. vou ajudar, eu vou ser parte da formação dos próximos líderes. Quando eu chamar o financeiro, peraí, lá vem o RH com ideia maluca. Não, tem um objetivo por trás Perfeito. daquilo. Você torna uma liderança. Olha quantas skills você está dando para esse líder. Ele entender de marketing, comportamento de consumidor, financeiro. Ele entender um pouco. Você amplia quanto a visão. Você tem um líder muito mais completo. E um líder Perfeito. dentro da realidade da sua empresa. Quando a gente vai para uma startup, isso é muito mais ágil de ser feito. Mas aí a gente também entra num ponto que a cultura precisa estar pronta para isso. Quantas vezes eu entrei num treinamento que o CEO nem apareceu? Ele precisa estar ali. Perfeito. Porque se ele não valida, é efeito cascata. A gente vai chegar. Total. Ai, de novo RH lá, socorro. Lá me chamou para a sala de aula. Quando eu trabalhava com treinamento, na época do call center, era muito claro com quando eu levava alguém para a sala. E uma das coisas que eu tinha que cuidar era a qualidade. E aí eu tinha a qualidade de quinta, que era uma iniciativa de treinamento que eu fazia. Uau. Todo mundo que tinha nota ruim de qualidade já sabia que quinta-feira de manhã ia para a sala comigo e eu repetia a mesma coisa toda quinta-feira. Mas eles sabiam porque estavam lá. Perfeito. Faz De- toda a diferença. Então, o líder precisa saber. Ai, não, se ninguém me dá feedback, eu vou para um treinamento de comunicação. Eu falei, what? Mas Exato. eu me comunico também. Não tenha consciência. E você falou daquele exemplo, né, Léo, poxa, o case lá totalmente diferente do meu Aham. negócio, né? A mesma coisa. A gente pede ajuda também no desenho Uhum. do programa de liderança e a gente faz os líderes. Então, a gente entra lá com o supervisor, com o coordenador, e fala, a gente vai falar de feedback. A gente fez um de desenvolvimento. Conta para mim, Uhum. qual foi a dificuldade que você teve? Então, a gente constrói até os cases com as nossas pessoas. Então, Uhum. quando ele vai chegar em sala de aula, a gente vai dizer o fulano de X. Aí começa aquele comentário, esse fulano de X eu conheço, É, já né? aconteceu, eu sei quem é. Ou eu Isso tava acontece, junto. exato. Então, acho que esse olhar da cocriação, de fato, acho que dá sentido, Uhum. né? As pessoas se sentem parte daquilo. E eu acho que, de fato, hoje está muito conhecimento, né? Tem muita informação. Então, se não fizer conexão, se não estiver fazendo sentido, se ele não entender o porquê,
né, que ele tá lá, eu acho que de fato aí a gente tem aquela dor, né, do engajamento. Ah, é Uhum, sempre difícil tirar o líder, mas a gente percebe isso, eu posso dizer, assim, o nosso programa ele mudou o patamar. Quando uhum, a gente colocou as pessoas e a gente começa o nosso programa dizendo: "Esse programa ele foi feito por vocês". uhum. Então a gente não está aqui, trazendo nenhum conteúdo que não esteja conectado naquilo que você pediu ou que está fazendo sentido e de fato, para a gente entregar os melhores resultados para o negócio. Aí você tem um líder consciente, Perfeito, porque ele sabe o que ele precisa desenvolver. E aí, se ele quer ir para uma próxima cadeira, se ele quer. Ou ele tá bem onde ele tá, mas ele tem um norte. Eu perfeito. estou andando, eu preciso desenvolver isso, ou tá tranquilo nessa parte. Mas tornou muito pessoal o que tá ali dentro. E acho que entra numa esfera de segurança psicológica também, porque se eu posso relatar algo que aconteceu comigo, sem que eu vire chacota dentro da empresa ou que eu sofra represálias, Perfeito. ele olha, aquilo cria um senso de: "Espera aí, estamos ou todos no mesmo barco, ou tá já vivi isso, ah, que legal, também já passei por isso". Quando chega um líder novo, ele vai entender que nem sempre vem de dentro, a gente vai trazer líderes de fora também. Mas ele entende: "Tá, espera aí, esse aqui é um ambiente onde eu posso ser Total, eu, total. onde eu posso bater lá no RH e falar: 'Tô com dificuldade de dar feedback numa pessoa com esse perfil. Como que você acha que eu posso agir?'". É, e é muito interessante que eu acho que hoje também tem muito esse olhar, né? Ah, a liderança tem que saber tudo. A gente nunca vai saber tudo. Não é porque a gente é líder que a gente tem que ter resposta para tudo ou saber tudo, né? Tá tudo bem falar não Uhum, sei, vou uhum, atrás, né? Então, eu acho que essa fala também acho que traz essa segurança psicológica do líder dizer, cara, não sei, vou uhum, atrás, não sei de um DRE, vou pedir ajuda e etc. Então, acho que isso mostra também o ambiente de aprendizado, né? Então, essa troca, né? A gente faz muito isso. Eu falo, poxa, pergunta para o outro líder, como que ele está fazendo? As boas práticas, a gente tem boas práticas dentro da empresa, uhum, né? E tá tudo bem você não saber e pedir ajuda. Então, isso a gente estimula muito. Acho que com esse trabalho de cocriação, a gente mostra que nem tudo a gente sabe. Mas tem muita coisa boa dentro de casa que a gente pode usar. E tem uma coisa que isso a gente tem falado muito também, que é uma responsabilidade nossa para que desenha o programa de liderança, que é o quanto que um modelo de gestão suporta aquilo que eu estou falando em sala de aula. uhum, Então, se eu estou falando, por exemplo, de um processo de avaliação de desempenho, estou ensinando o líder a dar feedback, né, a ter uma boa comunicação, o quanto que o meu modelo de gestão, até das nossas ferramentas, que a gente que como RH uhum, desenha, está suportando aquele conhecimento que eu estou trazendo. Então, acho que isso é muito importante quando a gente desenhar o quanto que esse modelo da companhia vai suportar esse conhecimento na prática. uhum. Porque se a gente traz um investimento grande e lá no dia a dia aquele conhecimento não vai ser praticado, aí acho que a gente tem que voltar para dentro de casa e falar: será que faz sentido eu falar desse Hum. tema agora? É. Né? E aí acho que vai terminando o nosso tempo, de passar muito rápido, mas já passou da hora da gente, falar em quantidade de treinamento e a gente passar a se provocar como RH sobre efetividade de Perfeito. treinamento. O quanto aquilo. Ah, eu gerei 50 horas. Beleza. E Às vezes eu fiz um encontro de líderes por mês que tratou nos temas, nas feridas que estavam abertas. Foi muito mais efetivo do que colocar todo mundo numa sala por horas e perfeito. horas e horas, ou mandar uma trilha de treinamento no LMS que a pessoa, tipo, espera aí, que momento que eu vou ver isso, caça? Não vai dar certo. Então, efetividade de treinamento, se comprometer com uma métrica do negócio, quando você senta com o CEO e pergunta, ele já vai te dizer qual é o objetivo do ano que vem. Perfeito. Onde que a tirolesa quer estar? Qual o momento? A gente está no momento de crescimento, sempre vai estar, porque ninguém vai querer estagnar. Que Primeira bom. coisa, né? Segundo momento, a gente quer inovar, a gente vai vir com uma nova linha de produto, Perfeito. vai lançar. O que que vai acontecer? A gente vai abrir uma nova fábrica. Se vai abrir uma nova fábrica, o POB do RH vai ter que treinar muita gente. Exato. Mas se você não sabe disso antes, tem como ser estratégico, prever? Não. E o ponto que eu quero pegar muito é de você conversar com o CEO, planilha nenhuma vai te dizer o que essa conversa vai dizer. Perfeito. Olho no olho. Exato. E essa proximidade é super saudável, inclusive para você dar um feedback para ele de certa situação que ele também já entendeu que não é um ataque pessoal. Perfeito. Acho que é isso, Gi, mas muito obrigado pelo Obrigada. papo. Quem quiser continuar, pode infernizar a vida dela no LinkedIn. Pode. Manda lá. Conheça um pouquinho de como é construir. Mas principalmente reflita sobre o que você tem construído é algo que você tem cocriado, Perfeito. baseado numa necessidade das pessoas, ou simplesmente é o que você, RH, quer fazer.
Boa provocação. Bom, né? Mas, gente, daqui a pouquinho a gente volta com outro conteúdo aqui para a gente falar um pouco do despertar da liderança. Que aí a gente também está num desafio bem forte de um futuro do trabalho, que está todo mundo falando de futuro do trabalho, mas já está faltando líder. E aí, como é que a gente vai fazer? Se não melhorar agora, o que a gente faz a partir de agora? Então, Gi, obrigado pela Obrigada, foi atenção. ótimo. Pessoal, vai rodar um comercial rapidinho e eu já volto com mais um conteúdo daqui, tá bom? Até já.